verso 4. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 4. Irmãos, essa é uma palavra que ela tem uma dureza muito grande, um impacto muito forte. Tem várias versões, a maioria delas começa com uma palavra bem dura, adúlteros. Ele usa essa palavra, esse termo. Eu vou ler aqui na NAA. Está escrito assim: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o que eu quero usar aqui? Eu quero usar esse texto para caminhar dessa forma. Se ser amigo do mundo é ser amigo de Deus, então aqui a proposta é virar as costas para o mundo e trabalhar a ideia, como ser amigo de Deus. Porque eu entendo que o fato de estarmos aqui, é que há em nosso coração um desejo de alinharmos a nossa vida com o Pai, de termos um relacionamento íntimo com Deus, de termos essa amizade com o Senhor. Então nós vamos virar as costas para o mundo. Eu não quero tratar do mundo aqui nessa noite, eu quero tratar sobre o caminho para termos esse relacionamento de amizade com Deus, porque Tiago disse que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Fica claro dentro do texto que é possível então viver uma vida de amizade com Deus. É o que está bem esclarecido aqui, está muito nítido que é possível viver um relacionamento de amizade com Deus. Então, como ser amigo de Deus? Essa é a pergunta que eu quero tratar aqui, essa é a pergunta que eu quero responder. Como ser amigo de Deus? Quero começar aqui, a nível de introdução, falando um pouquinho da carta. Quem é Tiago? Quem é Tiago? Quem é esse Tiago que escreveu a carta aqui do Novo Testamento? Ele é irmão do Senhor Jesus. Irmão de fato, irmão de sangue, líder da igreja em Jerusalém. Tiago, um homem de autoridade espiritual reconhecida, alguém que não escreve teoria. Tiago escreve vida prática. Olha o que diz Gálatas 1,19. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo falando de Tiago. Então o texto bíblico ali na carta aos Gálatas revela quem Tiago é de fato. Para quem Tiago escreve? Para cristãos dispersos, está no versículo 1. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram dispersos, na dispersão. Saudações. Gente pressionada, instável, tentando sustentar a fé num ambiente hostil. Toda a igreja primitiva carregava essa perspectiva de sustentar a sua fé em Cristo dentro da hostilidade de um ambiente de perseguição. Pessoas que conheciam Deus, mas estavam com dificuldade de viver na prática uma vida cristã. Tiago está escrevendo para esse povo. O que é que Tiago está confrontando aqui? Por que ele traz essa palavra dura? E toda a sua carta tem pontos ali de dificuldade com relação à maneira como ele se posiciona.
Porque Tiago está confrontando uma fé que fala, mas que não pratica. Tiago está indo de encontro com a hipocrisia, com a falsa moralidade. Tiago está indo de encontro com essa vida de teoria, mas que tem ausência de prática. Uma espiritualidade que parece, mas não transforma. Gente dividida por dentro. Tiago está confrontando isso. Essa divisão interna, esse fragmento. Essa fé que ela não se estrutura na vida diária, no viver diário, nas decisões e na vida prática. Olha o que ele diz no capítulo 1, no verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele não trabalha meio termo. Tiago não suaviza, não passa pano molhado não. Ou vai ou vai. Por quê? Porque ou você está ligado a Deus, ou você está ligado ao mundo. Deus não trabalha com meio termo. Por isso a expressão sim, sim e não, não. Sempre trago aqui que não há neutralidade. Ou é ou não é. Deus não negocia. Por que que existe essa dificuldade de permanecer? Por que que existe essa dificuldade de manter-se santo, puro na presença de Deus? Porque de fato nós entendemos e sabemos que Cristo é o único e verdadeiro caminho. Sabemos. Sabemos que na presença de Deus nós temos paz e vida abundante. Sabemos. Sabemos que na presença de Deus existe proteção. Ele nos guarda. A santidade nos guarda. Sabemos. Temos prova o suficiente do amor de Deus por nós, porque eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui de mão em mão, cada um aqui vai ter um testemunho para contar de livramento, de salvação, do amor de Deus, do perdão de Deus e da proteção de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, estamos aqui hoje vivos, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos sustentado. Nós sabemos disso. Que Deus ama, que Deus protege, que Deus sustenta, que Deus guarda. Sabemos. O que impede então que a nossa conduta seja uma conduta santa, fiel e irrepreensível? Por que às vezes nós nos pegamos vivendo essa vida de ânimo dobre? Por que às vezes nós nos pegamos traindo o nosso noivo? A palavra é pesada, mas Deus não compactua com o pecado, irmãos. Quando nós deslizamos, quando nós optamos em ter um flerte com o mundo, em criarmos ali uma comunhão com o mundo, nós estamos quebrando o relacionamento com Deus. Porque o texto bíblico diz: quem quer ser amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. Mas se Deus é tão bom, se Ele é vida, se Ele guarda, ama, protege, prospera, cuida, porque ainda assim, inúmeras vezes da nossa caminhada, nós preferimos optar pelo mundo, pelos desejos da nossa carne. Por que nós optamos por esse caminho de tortura, esse caminho escuro do pecado? Eu gosto de dizer que existe uma transformação de mentalidade que acontece à medida que você conhece e busca a Deus. Toda a Bíblia fala sobre essa mudança de mente, mudança de visão, a mente de Cristo. Por isso Paulo em Romanos tem aquela fala clássica quando ele diz: não vos conformeis, não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente, ela é um resultado
daquilo que eu estou trazendo para dentro da minha vida através do que eu ouço e do que eu vejo. O que eu estudo, o que eu leio, o que eu assisto, vai construindo a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, vai transformando os meus pensamentos e a minha ideia. Qual que é o pensamento mais perigoso que impede alguém de permanecer firme em Deus, construindo uma história robusta de relacionamento e amizade com Ele? É a ideia de que estar no caminho, olha só que isso aqui é muito sério, estar no caminho é abrir mão de uma suposta felicidade. Enquanto essa chave não vira, eu tenho dificuldade de permanecer. Vou usar um exemplo. O camarada gosta da balada, ele gosta da noite, da libertinagem, da vida sexual desregrada, da bebida, da droga, das amizades. Ele gosta desse ambiente, ele gosta, a carne gosta, sente atraída. Mas ele sabe que em Jesus está a vida verdadeira, o caminho. Ele já teve contato com a palavra, já teve contato com o evangelho. Às vezes é alguém desviado que já até serviu, já cantou, já pregou, já liderou, hoje está afastado, foi tirado desse ambiente, voltou para lá. Eu quero tratar aqui, é claro, usando a palavra geralmente, porque eu não gosto de bater o carimbo em nada, nem tenho autoridade para isso, mas geralmente essa oscilação se dá por conta de um pensamento que ainda está lá dentro. Ele pensa o quê? Ele carrega uma culpa, um fardo de saber que não está aqui, mas ele permanece lá porque ainda aqui dentro, aquela é a verdadeira felicidade. Estar aqui é o certo, mas não é ser feliz. Estar aqui é o certo, é bom, vai me levar para a vida eterna, mas eu sou feliz lá. Ele ainda não conseguiu virar essa chave dentro da mente, aonde estar aqui de fato é a felicidade. Estar aqui de fato é a vida abundante. E como que geralmente a pessoa aprende isso? Apanhando no mundo. Deus entrega a pessoa para viver o que ela quer viver. Então no mundo, ele vai experimentar esses prazeres da carne com todos os frutos que esses prazeres entregam. A depressão, a traição, as doenças, a angústia, a frustração, o medo, tudo que o mundo entrega, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então não tem negócio, fora da mão de Deus eu estou sujeito à ação do caráter de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Então nesse ambiente, mundo, realizando todos os desejos da minha natureza, entregues a ele, eu estou literalmente sentenciado a sofrimento, roubo, morte e destruição. E repito, muita gente afastado, muita gente que não se entrega, muita gente que não se rende, muita gente de ânimo dobre, muita gente que oscila demais. Você encontra a pessoa há um mês, ele está na igreja, está cantando, está adorando, está servindo, está louvando. No outro mês você encontra, está no mundo de novo. E eu estou falando de algo que eu vivi. Deus sabe a dificuldade que eu tive de me manter firme. E quando eu olho para trás, eu percebo que o que virou a chave na minha vida foi essa percepção. Quando eu percebi, caí na real, entendi que no mundo era tudo ilusão, fantasia, mentira. Eu estava sendo enganado. Sempre que eu estava vivendo essa suposta felicidade, eu tinha uma banda. Na minha juventude, eu tinha uma banda de rock,
tive a minha história com o mundo. Eu vivi ali os meus prazeres, eu tive uma história ali no mundo. O que isso me rendeu? Me rendeu vícios que trouxe problemas absurdos para o meu desenvolvimento, de maneira geral, na família, como homem, de resultado geral, como cidadão. Me trouxe muitos problemas em diversas áreas, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, dentro da família. E eu percebo que um pensamento oculto e maligno que ficava dentro da minha mente, era que estar na igreja, estar no caminho, estar em Cristo, era deixar de viver a plenitude da minha vida. Aqui que está a grande mentira, aqui que está o problema. Essa é uma virada de chave de pensamento que muda a vida do cristão. Só que para poder entender isso, para essa chave virar, ou o Espírito Santo faz um milagre assim, que pode acontecer, de pessoas que tiveram um encontro e uma conversão genuína e ficaram libertas, de fato, de prazeres, de desejos e de coisas que a aprisionavam. E muitas vezes isso é feito na construção, e o Espírito Santo deixa você ir quebrando a cara. Deus deixa você ir, até você entender que era tudo mentira, que era tudo engano. Então é preciso transformar esse pensamento, é preciso virar essa chave. Aqui é o lugar de paz verdadeira. No caminho, em Cristo, é o lugar de vida abundante, é o lugar da verdadeira felicidade, é o lugar da verdadeira liberdade, é o lugar da realização, porque aqui eu consigo encontrar uma paz que não depende de remédio, aqui eu consigo encontrar uma alegria que não depende do álcool, aqui eu consigo encontrar uma segurança, uma proteção que não depende do quanto de dinheiro eu tenho na conta. Aqui eu consigo encontrar uma satisfação para quem eu sou, que não depende da quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram e nem da fama que eu carrego. Aqui existe uma paz e uma vida abundante e genuína, porque aqui existe paternidade. Mas a paternidade, ela só pode ser vivida em quem aceitou a filiação. E aqui é um ponto muito sério. A paternidade só é vivida em quem aceitou a filiação. Então, antes de entrar na resposta da pergunta, como eu faço para ser esse amigo de Deus? Como é ser amigo de Deus? Eu quero falar sobre amizade. O que é amizade? Amizade no grego é filia, que significa vínculo, afeição real, conexão de vida. Eu não estou falando de ter contato. Bom dia, boa tarde. Não estou falando de convivência. Eu estou falando de alinhamento interno. É alma, é conexão de alma, é amizade, é conexão interna, é conexão de coração, de propósito e de sentido. Olha o que diz 1 Samuel 18:1. Fui pesquisar, pastor, e descobri que tem conexão a amizade que está tratando aqui com a amizade de Jonatas com Davi. Olha o que diz, ó, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. É interessante que no relacionamento de Jonas e Davi, acontece o quê? Reciprocidade. A todo momento um está entregando e está recebendo, um está entregando e está recebendo. Então quando Tiago trata da amizade com o mundo, ele não está falando desse relacionamento superficial de quem é cristão e está no mundo. Ele está falando de um relacionamento onde eu recebo do mundo dentro de mim e devolvo para o mundo que está dentro de mim. A amizade é isso. A amizade é receber e entregar, a ponto de interferir nos desejos, nas emoções, nos sentimentos e nos pensamentos.
Isso é amizade. Entrou num nível de profundidade interna da alma. Amizade. Ligação. Por isso que a amizade é selada na mesa, no pão, no cálice. Aliança, amizade. Olha só essa ilustração, que ela é incrível. Imagine um homem de meia idade que começou um trabalho de terapia, começou a se cuidar num processo de terapia. 5 anos de terapia com o mesmo psicólogo, com o mesmo terapeuta. 5 anos. Toda semana uma reunião de 1 hora, 1h30. Sabe quantos encontros em 5 anos, se encontrando toda semana? Mais de 260 encontros. Mais de 300 horas de contato. Toda semana, 5 anos. Um dia, depois de 5 anos, esse homem foi com a esposa numa festa de casamento. Chegou na festa, a cerimonialista dirigiu ele com a esposa até a mesa. Quando ele chegou na mesa, uma mesa de 6 lugares, com certeza iria sentar junto com outros casais, isso é comum em casamento. Quando ele chega na mesa, quem que está na mesa? O doutor, o psicólogo, junto com a esposa. 5 anos de relacionamento, mais de 260 encontros, mais de 260 desabafos. Mas ele não sabia nem quem era a esposa do doutor. De maneira leve, viu a foto na estante ali atrás da mesa do médico. O médico levanta, cumprimenta as honrarias de praxe, os dois se sentam, 3, 4 minutos de conversa rasa, acabou o assunto. Alguém poderia dizer, mas meu Deus, 260 encontros, 5 anos de relacionamento, por que não tem conversa para conversar? Por que ficou esse clima morto? É claro, porque foram 260 consultas. E relacionamento não é amizade. Convivência necessariamente não é amizade, não é regra. Porque aquele homem se encontrou tantas vezes com o outro para falar apenas de si mesmo. Por isso, quando a gente não aprende a orar, a nossa vida não avança na intimidade. Porque tem gente que passa 10 anos entrando no quarto só para falar para Deus as coisas dele, os desejos dele, os sonhos dele, os pensamentos dele, as dores dele, os desejos dele. Mas será que a gente já parou para poder ouvir o que Deus tem para falar sobre o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele almeja? Queridos, amizade não é um monólogo, amizade é um diálogo. Amizade eu recebo do outro e entrego de mim. É claro que aquele ambiente na mesa do casamento ia ser superficial, porque por 5 anos aquele homem entrou na sala do médico para falar dele, dos projetos dele, das dores dele, dos problemas dele. Ele não sabia nada do outro. Nenhum relacionamento de amizade pode permanecer, crescer e existir quando não há reciprocidade, quando não há entrega mútua, quando não há ligação de alma e de coração. Frequência não é amizade. Presença não necessariamente estabelece vínculo de alma e de coração. A gente pode conviver com uma pessoa por anos e não necessariamente ter amizade com ela. Agora olha só, eu quero trazer aqui, antes de entrar no tópico central da palavra, 3 raízes, ou 3 bases de uma amizade real. Como que eu faço para saber que existe amizade, esse vínculo de coração, essa ligação interna da alma? Como que eu faço para saber? Existem 3 bases que sustentam toda amizade verdadeira, genuína. 3 bases. Primeira, proximidade.
A proximidade, ela não serve como regra para estabelecer uma amizade, porque, como eu disse, eu posso ser próximo e não ser amigo. Mas o contrário também é real. Não dá para ter amizade sem ter proximidade. Não dá. Percebe que eu posso ser próximo, trabalho com uma pessoa. Trabalho há 10 anos na mesma empresa, há 10 anos no mesmo setor, há 10 anos no mesmo setor com a mesma pessoa. Mas não sou amigo, sou colega de trabalho. Pode acontecer, mas não dá para ser amigo e ter amizade genuína e verdadeira sem ter proximidade. Não dá. A amizade exige presença intencional. Aqui muda. Não é uma presença voluntária e involuntária e circunstancial. É intencional. Eu quero estar aqui e quero estar com você. Estamos juntos, queremos usufruir, queremos aproveitar a amizade, o relacionamento, a conversa, o diálogo entre nós. A tua presença me agrada. É gostoso estarmos juntos. Proximidade. Não é algo que está relacionado à ocasião, está relacionado ao planejamento. Não foi a ocasião que nos uniu aqui. Nós planejamos para estar aqui. Percebe a diferença? Quem não se aproxima não consegue construir vínculo. Olha que interessante, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão sai do Egito e constrói um altar, um ambiente de adoração e proximidade de Deus. No capítulo 13... no capítulo 13 ele sai do Egito. No capítulo 12, antes de ir para o Egito, ele constrói um altar. No capítulo 13, ele sai do Egito. Quando volta, a Bíblia diz que ele vai em direção ao altar. Já estava rico, muito rico, e retorna ao altar. O que eu aprendo aqui? Proximidade. Vínculo. Eu não quero perder o vínculo. Eu quero manter esse relacionamento íntimo, saudável. A amizade tem que estar viva. A chama não pode apagar. Eu tenho que estar próximo. Gênesis 13, 14. Até o lugar do altar que antes ele tinha construído. E Abraão invocou ali e adorou o nome do Senhor. Ele não apenas cria em Deus. Ele se aproximava intencionalmente. Voltava ao altar. Cultivava a presença. Uma segunda base de toda a amizade é a confiança. Já viu amizade sem confiança? Não é amizade. Toda amizade estruturada nessa definição que eu trouxe de filia, de vínculo da alma, de alinhamento estrutural, essa amizade genuína, ela tem que ter confiança. Tem que existir confiança. Por quê? Porque a amizade exige entrega. Não tem como entregar sem confiança, não dá. Gosto de dizer que confiança é uma coisa que só pede quem é tolo. Confiança não se pede, se conquista. Se conquista com tempo. Eu confio mesmo sem controle. Se é amizade, tem que ter confiança. Quer ver um exemplo? Vamos supor que um amigo entra meio assustado aqui agora, me chama ali no canto, eu percebo que tem algo errado, vou até ele e ele diz assim, ó, me empresta o carro. Se é um amigo, eu vou apenas entregar a chave, eu não vou nem querer saber o que está acontecendo, eu já sei que algo está errado. Eu conheço a estrutura, eu sei de onde vem, para onde vai. É amigo. Então, eu confio. Porque amizade tem proximidade, tem confiança, tem relacionamento. Percebe a diferença? Essa confiança. Gênesis 22, verso 2 e 3, acrescentou Deus: Abrão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e foi. E interessante que no pé do monte ele fala o que para
para quem está com ele. Vocês esperam aí que eu e o menino volta depois. Que nível de confiança que é esse? É uma confiança estabelecida em amizade. Um relacionamento de entrega e recepção. Eu recebo e entrego. Abraão não entende tudo, mas confia totalmente. Terceira base, alinhamento. Toda amizade genuína e verdadeira tem alinhamento. Não tem divisão. Até porque para uma amizade ser genuína, tem que ter estrutura de visão de vida igual. Ou alguém aqui já viu a luz se relacionar com a treva? Por que que Deus era tão severo com a relação do relacionamento, com a questão do relacionamento? Porque não dá para estabelecer amizade com um incircunciso. Pastora, dá certo o homem casado ter amizade com mulher? Funciona. Dá certo o cristão ter amizade com a pessoa do mundo, ficar recebendo ele em casa lá, o cara bebendo lá na casa do cristão, tá? Será que isso funciona? A moça cristã começar a namorar um rapaz que tem vínculo com o mundo, achando que ele vai se converter, isso funciona? Nunca funcionou. Isso é bíblico, isso é regra da vida cristã. Com quem você está estabelecendo amizade? Com quem que você está sentando na mesa? Está alinhado com a tua fé? Está alinhado com o teu propósito de vida? Está alinhado com a tua fé em Cristo? Quais os assuntos que são tratados quando vocês estão juntos? Quem é mencionado? Por que é mencionado? Essa pessoa te influencia mais a ser alguém mundano ou te influencia mais a ser alguém bíblico? Que tipo de influência essa pessoa exerce na tua maneira de pensar, sentir e desejar? A primeira coisa aqui é você ter um propósito. Quem não tem propósito, se ajusta ao propósito de qualquer um. Quem não tem destino, qualquer caminho serve. Então eu tenho um destino. Qual que é o teu chamado? Por que você está aqui? O que você quer da tua vida? Eu estou aqui para glorificar a Deus com o meu estilo de viver. Eu não vou negociar o meu relacionamento com o Pai. Eu sou de Jesus Cristo, eu sou cristão, cheio do Espírito Santo, a minha meta é o céu, e enquanto eu estiver aqui, serei uma ferramenta na mão do Espírito para glorificar o Pai, através dos meus frutos em Cristo Jesus. Primeiro ponto aqui, meta estabelecida, percebe o propósito? A firmeza. Quem é você? Sou cristão, cheio do Espírito Santo e não negocio com o pecado. Sou inquebrantável diante do mundo e do pecado. Firmeza de conduta, de postura. Eu sei que quero. Eu influencio, não sou influenciado. Não sou Maria vai com as outras. Não sou piolho que fico pulando de cabeça em cabeça. Eu ando pela mente de Cristo. Quem me dirige é a palavra. Firmeza, caráter, posição. Se não tem isso aqui, já era. Saber onde eu quero chegar. Porque quando eu sei onde eu quero chegar, eu sei que tipo de amizade vai acessar a minha casa, a minha vida e o meu coração. Então é o primeiro ponto. Alinhamento. A amizade exige uma direção comum. Exige, é regra. Não é andar junto, é viver no mesmo propósito. É ter alguém que busca Deus com você, que tem vontade de ser santo mais que você, ou igual. E no dia que ele estiver fraco, por conta da amizade, você levanta ele. No dia que você estiver fraco, por causa desse elo, dessa amizade, ele levanta você. Porque é melhor serem dois do que um. E há amigos mais chegados que o irmão. A amizade é real, ela existe. Mas ela tem que ter alinhamento, ela tem que ter confiança e ela tem que ter proximidade.
Gênesis 12:4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Ele simplesmente foi. Alinhado. E se Abraão fala assim para Deus: vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar quietinho aqui, que eu já estou bem estruturado, já tenho meus boizinhos, estou com o pai aqui, o pai está velho, o pai vai morrer, acho que não é o momento de eu sair daqui não, eu não tenho moto nem carro para voltar, nem avião, nem WhatsApp para falar com o homem, se ele morrer eu não vejo mais, vamos fazer o seguinte, eu quero caminhar com o senhor, eu quero ter amizade, mas eu vou permanecer aqui, e a gente vai desenrolando aqui. Por que será que não deu certo? Porque nesse relacionamento quem tem a última palavra não sou eu. Eu nunca vou pegar Deus e colocar Ele dentro do meu sonho. Ou eu me encaixo no propósito de Deus para a minha vida, ou eu vou viver dando cabeçada. Então com Deus eu não negocio, eu obedeço. Ele foi. Abraão ajusta a sua vida inteira a partir de um comando divino. Já pensou nisso? Abraão ajusta a sua vida inteira a partir de um comando divino. A gente não é amigo de quem encontra, a gente é amigo de quem se alinha. Alinhamento. Tiago, repito, não está falando de contato com o mundo. Até porque nós estamos no mundo, nos relacionamos com o mundo. E é bom estarmos aqui, porque aqui como igreja, nós somos sal da terra, luz do mundo. A gente aponta caminho, dá direção, fazemos a diferença com o nosso testemunho, com a nossa vida e com a nossa amizade com Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver esse relacionamento, ver essa proximidade, ver esse alinhamento, ver essa conexão, ver essa fidelidade, ver essa dependência. O cristão é diferente. Nós somos um povo diferente. A gente caminha na contramão. Por que o cristão é diferente? Porque enquanto todo mundo está vindo de lá, você está vindo daqui. Se você está vindo daqui, enquanto todo mundo está vindo de lá, você é o quê? Diferente. Logo, todo mundo repara em você. Porque na manada, todo mundo junto, você está vendo as costas de todo mundo. Quando alguém está vindo na contramão, você está vendo o rosto dela. Chama atenção. O mundo influencia, o coração responde, isso é amizade. Quando eu sei que o meu relacionamento com o mundo se tornou amizade e deixou de ser superficial, é quando os estímulos do mundo, as ofertas do mundo, estão mexendo na minha estrutura interna da alma, pensamento, sentimento e desejo. É quando eu sei que eu estou passando de nível, eu estou deixando de viver no mundo, estou passando a fazer parte do mundo. Irmãos, percebem a diferença? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu deixo de viver no mundo, passo a fazer parte do mundo. É diferente. Agora vamos lá. Como ser amigo de Deus? Como conquistar essa amizade? Capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão. Gente, não tem mérito nisso. Nenhum. Você pode ler Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 12, que é a chamada de Abraão. Você não vai encontrar nenhum argumento, nada que vá justificar o fato de Deus ter chamado Abraão. Ah, mas Deus chamou Abraão porque está escrito aqui antes que Abraão tinha um cabelo bonito, porque Abraão era gordo, porque Abraão era magro, porque Abraão era gente boa, porque Abraão era justo. Em nenhum lugar. Pelo contrário, sabe onde que a família de Abraão vivia? Em Ur dos Caldeus. Estevão, quando está se defendendo diante do Sinédrio, antes de ser apedrejado, ele prega a mensagem do Evangelho usando o Antigo Testamento, e ele diz ali na fala dele, que Deus chamou Abraão quando ele ainda estava em Ur.
Ur dos Caldeus era um lugar marcado por idolatria e perversidade. Idolatria pesada. Um lugar de vários ídolos. Abrão estava lá, quando Deus o chamou. Tem alguma coisa que justifique esse chamado? Não, é graça. É graça. Então, se você quer ter amizade com Deus, a primeira coisa é: se renda ao chamado, se renda à graça, entregue-se a Cristo, porque sem Jesus não tem caminho, porque Ele é o caminho. Sem Jesus não tem verdade, porque Ele é a verdade. Sem Jesus não existe vida, porque Ele é a vida. Sem Jesus não tem luz, porque Ele é a luz do mundo. Sem Jesus não tem paz, porque Ele é a paz. Sem Jesus não tem eternidade, porque Ele é a vida eterna. Sem Jesus eu não tenho acesso a Deus, porque somente há acesso a Deus através de Jesus. O primeiro passo é você se render. Se render à palavra, se render ao chamado, se render à graça que é exercida através do Espírito Santo na tua vida. Está na hora de parar de lutar e se entregar. Não tem amizade com Deus sem essa entrega, sem essa renúncia, sem essa dimensão de se prostrar, se render e deixar de viver, para que Cristo viva através de você. Essa entrega é necessária. A amizade com Deus não começa no homem, assim como Deus me deu a oportunidade de falar do casamento, do Shidduchim, que começa com o noivo, não depende da noiva, começa no chamado de Deus, não na disposição humana. Sabe por quê? Porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Nós somos incapazes de entender, de se arrepender, de buscar e de viver com Deus. Isso se dá pela sua graça, pela sua justificação, pelo seu Espírito que nos convence e que nos atrai com laços de amor inexplicáveis. Qual é a minha parte? É me render, é me entregar, é me prostrar, é me quebrantar, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Gênesis 12:1, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a casa que eu te mostrarei. Não tem mérito, não tem explicação, há apenas um chamado. Eu e você fomos chamados, senão não estaríamos aqui. Está na hora de se render, está na hora de se entregar, está na hora de baixar a guarda, está na hora de parar de questionar, de parar de justificar, de parar de se fazer de vítima, de parar de se esconder. Está na hora de se render. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus chama, o homem responde. 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe amizade com Deus fora de Cristo. Não existe acesso ao Pai sem o Filho. Não existe relacionamento sem reconciliação. A amizade com Deus passa pela entrega, passa pelo arrependimento, passa pela renúncia e habita em Cristo. A amizade com Deus não nasce do esforço humano, da rendição ao chamado e à convocação do Espírito Santo em Cristo Jesus. Agora, interessante que ainda no capítulo 12, depois de ser chamado e obedecer o chamado, alguns versículos depois ele entra no Egito e mente, pastor. E não mente uma vez só, mente duas. E pior, com a maior cara de pau, aceita a dica de Sara de deitar
com Agar. Aí eu te pergunto, é um homem perfeito? Então sabe o que eu aprendo? Em segundo lugar, que para ser amigo de Deus, eu não posso confundir graça com permissão, e nem santidade com perfeição, porque em nome do legalismo, muitos passaram a viver uma vida de hipocrisia, escondidos atrás de vestes, como os judeus faziam, como os fariseus faziam, escondidos atrás de títulos. Da onde nasce a hipocrisia religiosa? De um coração que deseja agradar a homens. Porque quando eu quero agradar a homens, para poder manter aquilo que supostamente eu construí, eu tenho que ser perfeito. E quem é? Quem é? Mas eu tenho que ter pelo menos imagem de que sou perfeito. Os meus podres na gaveta, debaixo do tapete, debaixo da cama. Agora, se há um desejo no meu coração de ser amigo de Deus e de agradar a Deus, eu não tenho que viver de aparência para ninguém. O apóstolo Paulo disse, se eu quisesse agradar aos homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Eu não vivo mais para agradar aos homens, eu vivo para agradar a Deus. Quando eu vivo para Deus, obrigado irmão, para que a minha amizade com Ele seja cada vez mais forte, eu não negocio o pecado, eu confesso o pecado. Porque eu não quero nada entre mim e Ele. Eu quero um relacionamento limpo, transparente. E aonde há pecado, Deus não compactua. Agora veja bem, a graça não me dá subsídio para pecar. O caminho da amizade com Deus não passa pela perfeição, isso é um perigo. É quando a pessoa acha que para manter esse status de amizade com Deus, ele não pode errar, não pode escorregar, não pode ter falha. E aí começa a carregar um peso legalista nas costas, e quando o tropeço chega, porque inevitavelmente todo legalista confia na força do braço. Todo mundo que carrega esse peso da perfeição confia na sua performance humana. E não é pela força do braço, é pelo Espírito. É na dependência do Espírito que a santidade flui. É na dependência do Espírito que a obediência flui. É pelo Espírito, não é pela minha carne. Então ouça isso, o caminho da amizade com Deus não passa pela perfeição, mas também não convive com o pecado sem confronto. Dois extremos. Porque antes, o pastor mais do que eu, sabe desse tempo, em que quando as pessoas ouviam falar crente, arremetia ao quê? Vida de proibição. Não pode usar bermuda, não pode jogar bola, não pode andar de TV, não pode ter televisão em casa, não pode andar de bicicleta, a mulher só pode andar de saia, não pode rapar o braço, não pode passar batom, e não pode, e não pode, e não pode. Todo mundo achava que ser cristão era um inferno. É verdade ou não é? Então antes não podia nada, só que hoje pode tudo. E aí fica aquela balança, aquele desequilíbrio. A graça que pode tudo, ou uma vida de perfeição? É o legalismo versus o permissivismo. Agora veja bem, o legalismo, ele cria um padrão que Deus não estabeleceu. Quando o Senhor Jesus confrontou os judeus, vocês colocam nas costas desse povo um peso insuportável e vocês não carregam nem com mindinho, não foi assim? O que o Senhor Jesus disse para eles? Vocês inverteram tudo, deixam de ajudar os seus pais com uma suposta mentira do que o que vocês têm foi consagrado a Deus. Jesus confrontava.
Porque Jesus ia no coração. Então o legalismo cria um padrão que Deus não estabeleceu. O legalismo exige aparência de santidade. Qual que era o problema dos judeus ali, dos fariseus com Jesus? Era o sábado, lavar a mão. Percebe um monte de coisa que era tudo raízes doutrinárias humanas. Exige aparência. Aí Jesus vem e fala para eles assim: vocês são sepulcros caiados. Tem um ditado dos mais antigos aí que diz, me fugiu agora, bonito por fora, um ditado antigo aí das vozinhas. O legalismo produz culpa sem transformação. Agora o permissivismo, na contramão, antagonista, ele usa a graça como desculpa. Normaliza o pecado. Elimina o senso de temor. Porque Deus é bom, porque Deus é amor, nós estamos na graça. Só que graça não é licença. E santidade não é performance. Antes não pode nada, hoje pode tudo. Antes, regras sem vida. Hoje, vida sem limites. Percebe a seriedade? Agora o que me preocupa com essa questão da perfeição, por isso eu trouxe a falha de Abrão, é que a gente corre o risco de romantizar a espiritualidade. E achar que a espiritualidade saudável e essa vida de amizade com Deus, santidade, é aquela vida que não tem contato com nada, totalmente separada, como se fosse numa bolha. Isso não é real. O Senhor Jesus era criticado porque ele entrava na casa só de quem o seguia, ou ele entrava na casa dos cobradores de impostos? O cristão maduro que tem amizade com Deus, ele tem a capacidade de acessar lugares que vão ser transformados por ele. Ele não vai sair de lá transformado pelo lugar. Criou uma expectativa que não consegue sustentar. Todo cristão que busca perfeição, que romantiza a vida espiritual, ele criou uma estrutura que ele não vai conseguir sustentar. Se ele cai, e agora? Ele é tomado de vergonha, tomado de culpa, tomado de remorso, que não gera mudança, e aí ele se afasta, ou começa a viver de aparência. Conhece a história assim, pastor? Ou a pessoa some, ou ela passa a viver hipócrita, para sustentar aquilo que ela conquistou, aquela aparência. E isso geralmente é padrão de quem está interessado em agradar a homens. Esconde falhas, sustenta a imagem, evita confronto e vive dividido. Olha o que diz 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu tenho um cuidado enorme para não parecer um moralista nas palavras que eu trago, porque pregar a Bíblia exige confronto. O Evangelho, ele é confrontador. Pregar a Bíblia exige exortação, e Deus dá graça de usar o homem para fazer. Qual é o maior erro de muitos pregadores? É achar que porque o Espírito de Deus te está dando a oportunidade de te usar como instrumento, você tem que ser uma referência no sentido de perfeição absoluta. E não vai ser. Não vai ser nunca. Até porque eu estou querendo aqui conduzir você como igreja a ter Cristo como seu espelho, nunca nenhum homem. O Senhor Jesus é nossa referência. O homem é falho, o homem é pecador. Agora isso me dá o direito de não carregar a responsabilidade de viver o que eu prego? De maneira nenhuma. Pelo contrário, aumenta muito a minha responsabilidade. Medo
medo de perder a vida e insegurança real. Era o que Abraão estava sentindo. O mesmo homem que foi chamado de amigo de Deus. O mesmo homem que o próprio Deus chamou de amigo no livro do profeta Isaías. Mas não era perfeito, e Deus sabia que não era. Chamado não elimina a fragilidade. É pastor? É pastor. É bispo? É bispo. É apóstolo? É apóstolo. Seja lá o título que carrega. Não tira a fragilidade humana. Estamos sujeitos a tropeçar em algumas coisas. Relacionamento com Deus não começa na perfeição, começa no chamado. E quando Ele nos chamou, nós estávamos como? Pobre, cego e nu. Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é aquele que não cai, é o que não aceita permanecer caído. O que define um amigo de Deus? Não é ausência de queda e perfeição, é postura diante da queda. Postura diante da queda fala muito sobre mim e sobre você. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem tem amizade com Deus entende que tudo depende dEle, porque é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Quem tem amizade com Deus não se desculpa, confessa. Quem tem amizade com Deus não esconde, trata. Quem tem amizade com Deus não sustenta a imagem e religiosidade, busca conserto. Mesmo que para isso seja preciso eu perder cargo, perder benefício, perder prestígio, eu prefiro o relacionamento saudável do que a aparência maquiada. O problema não é a falha, o erro, o deslize, é decidir viver escondido na falha. Deus não se relaciona com gente perfeita, mas também não negocia com pecado não confessado. Quem vive de aparência mantém distância. Quem confessa e se arrepende cresce em intimidade. 1 Pedro 1,16, sejam santos, porque eu sou santo. Deus não escolhe homens perfeitos, mas Ele aperfeiçoa aqueles que Ele chamou. Queridos, Deus não exige que eu e você cheguemos prontos e nem que sejamos perfeitos. Mas Ele não tolera que sejamos hipócritas, que vivamos de aparência e que sejamos aquelas pessoas que dribla e dá um jeitinho para poder transferir a culpa dos meus deslizes, dos meus fracassos, para Eva, para Sara, para Deus, para o pastor, para os meus pais. Vive transferindo a culpa para todo mundo. E já está mais do que na hora da gente tomar vergonha na cara e dizer para Deus que o culpado sou eu. Meu nome é Jacó. A vida nossa só muda quando a gente fala quem é para Deus. Mas fala com alma. Porque toda amizade nasce da sinceridade.